já direto com Flávio Fernandes sobre a história desse vazamento, desse áudio 77. Vem cá. Essa foi a história que mais dominou aí a rede social, né? Principalmente os grupos de mensagens no WhatsApp na tarde de ontem. Um áudio que até então a gente não tinha confirmação se era mesmo do adolescente, mas parece que agora já sim está confirmado, como o Flavinho disse. Vem pra cá, vamos colocar ele na tela. O áudio, gente, traz aí um depoimento fortíssimo do adolescente logo após a prática do crime. Flávio, confirmado que era mesmo o depoimento dele, e agora, o que acontece? Pois é, Ana, confirmado, tanto é que a Polícia Civil vai abrir um inquérito para apurar as causas deste compartilhamento desse áudio com o depoimento do garoto de 13 anos que teria matado a mãe, o irmão e deixado o pai ferido no último sábado na cidade de Patos. O garoto de 13 anos que teria feito tudo isso porque estaria sendo cobrado por boas notas e teria sido tirado o celular dele, com quem através desse celular ele jogava e conversava com os amigos. Enfim, a informação agora é que esse garoto prestou o depoimento e esse depoimento erroneamente acabou sendo compartilhado nas redes sociais. Um áudio tem cerca de 6 minutos e meio que traz todas as informações do depoimento do garoto. De acordo com a Corregedoria da Polícia, esse áudio foi junto com documentos enviados pelo delegado do caso e acabou sendo compartilhado aí Paraíba fora, no mundo todo, né? Já que hoje a internet é um campo aberto. E aí a Delegacia Geral disse que não pode minimizar o trabalho da polícia em virtude de um erro e que com erros é que a gente deve aprender. De acordo com o delegado-geral André Rabelo, houve esse erro, ele admitiu que houve o erro não doloso por parte do delegado do caso Renato Leite. Ele explicou ainda que o próprio delegado já admitiu que houve esse erro da parte dele, que ao enviar algumas informações enviou junto por engano o áudio com as declarações do garoto. E o delegado André Rabelo comentou ainda que o erro não pode minimizar o trabalho célere da Polícia Civil de Patos. De acordo com o Estatuto da Criança, viu, Anne, qualquer pessoa que compartilhar nas redes sociais conteúdo que identifique uma criança ou adolescente que tenha cometido algum crime pode gerar uma multa de até R$15 mil. Essa multa está regulamentada no artigo 247 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, portanto, é isso. A Delegacia Geral confirma que houve esse vazamento, mas condena qualquer prática de compartilhamento, já que isso está amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É preciso que a gente destaque que é uma criança de 13 anos de idade. E por mais que o que ele cometeu seja algo que cause repulsa, espanto, indignação e revolta, é um adolescente de 13 anos de idade, é um menor de idade que está parado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é preciso ter cautela quando for compartilhar qualquer coisa nas redes sociais, seja foto, vídeo ou áudio, pois cada um de nós aqui estamos passíveis de ser punidos por conta desses atos, né, Ana? Eu volto contigo, confesso a você que eu não tive coragem de ouvir esse áudio. Desde o último sábado eu não procurei me envolver tanto com o caso, porque realmente é um caso que gera muita dor. Eu volto contigo. Perfeito, Flavinho, você foi sábio nas suas palavras. Vale para, não só nesse caso, não só em relação ao áudio, vale para todo tipo de conteúdo que você possa estar compartilhando na internet, na rede social, no WhatsApp. Cuidado, viu? Com essa história de estar compartilhando desde um simples áudio, mas uma foto, um vídeo, é crime. É crime, não pode fazer. Mas quem vai controlar a internet? Se alguém colocar lá, por exemplo, num grupo onde uma pessoa se sinta ofendida ou se sinta de alguma forma incomodada, ela pode sim ingressar na justiça e essa pessoa vai ser punida. Então a gente tem que ter muita responsabilidade sobre os nossos atos, tá? E nesse caso, a gente segue acompanhando esse processo de investigação da forma que a lei determina que a gente possa acompanhar, com a proteção devida a esse indivíduo, esse adolescente, e
respeitando a condição dele de menor de idade, apesar da gravidade do fato que ele cometeu, tá? Mas esse adolescente, eu continuo contando para vocês essa história, ele foi levado para o centro educacional, né, Guga? O centro educacional lá da cidade onde aconteceu o crime, Guga. E aí, lá de Souza, né? Ele deve ficar por 45 dias. E eu fui conversar com um advogado para saber o que acontece com ele e você acompanha agora essa história. A lei determina que em até 45 dias seja proferida uma sentença para saber qual vai ser o destino deste adolescente. Quais são as possibilidades? As possibilidades são de internação, que é a medida mais grave, e pelo que nós podemos antever, será o caso concreto, uma medida de internação pela gravidade do ato infracional cometido, certo? Desse período de 45 dias, essa sentença ela pode ser proferida aplicando essa medida de internação, e essa medida de internação ela pode ser aplicada, ela pode vigorar no máximo no prazo de 3 anos. Após 3 anos, esse menor, ele provavelmente, se não tiver algum familiar que queira passar a ter a tutela, a guarda desse menor, esse menor ele é colocado numa casa de internação para menores, ou é inserido num programa de adoção, num programa de colocação em família substituta. Existem algumas possibilidades. Lembrando, esse menor ele não pode, embora que tenha, em tese, pelo que se veicula, praticado um ato fracional muito grave, muito severo, esse menor ele não pode ser colocado na rua sem nenhuma proteção. A própria lei, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente determina que ele tem direito sim à proteção, seja através do Estado diretamente, ou seja, através de uma família, da família consanguínea ou uma família substituta. É a nossa lei, gente, e é isso que determina. Até 3 anos e depois começa esse processo aí de adoção, né? Primeiro buscando a família, depois, se ninguém da família quiser, fica com a tutela do Estado até ele completar a maioridade de 21 anos. E eu volto a falar sobre esse caso e provocar aí na sua casa a discussão com os seus familiares sobre a criação, né, dos filhos, dos netos, o convívio com a família, a importância do diálogo. Vocês estavam me perguntando muito ontem sobre a participação da psicóloga que nós trouxemos. Vou responder a vocês lá na rede social, que foi a Jaqueline Rabelo. E não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda, né? Na informação repassada nessa situação do vazamento do áudio, o adolescente diz que vivia em constante conflito com os pais, apanhava, né? Deu detalhes, né, de como era a convivência dentro de casa. Então, se você vive uma situação, né, de conflito com o seu filho, se você sente que naquele momento aquela situação não está, né, tranquila dentro da sua convivência familiar, busque ajuda. Converse, nem que seja com seus parentes. Tem um relato de uma tia, né, uma irmã da mãe, que diz assim, não, a gente percebia que ele era muito calado, mas quando a gente falava, a mãe dizia que era o jeito dele. Então, busque ajuda, né? Se você não quer procurar ajuda de um profissional de imediato, conversa com os parentes. Diálogo é a saída, é a solução para a gente poder resolver todas essas questões e evitar que o pior aconteça, tá? Mas é isso, e eu vou seguir falando sobre esse assunto porque o cirurgião Caio Guimarães mandou um vídeo para a gente.